que ele pediu para não ser gravado, não é? Tranquilo. Eu acho que ainda falta a Thaís, mas não sei, podemos começar e... Eu acho que sim, podemos começar. Então, uma pequena apresentação. Vou começar. Eu sou Alessia de Eugênia, eu trabalho na Universidade de Bolonha como pesquisadora, e com muito prazer estou aqui participando da Abralic de novo. Eu já participei uma vez, em 2017, no Rio de Janeiro, e eu espero poder participar no ano que vem, pessoalmente, em Salvador, e eu agradeço muito a Raquel, como a gente já falou, já se conheceu, e... uma coisa, nós como organizadoras não temos uma apresentação dos palestrantes, biografia, universidade, então, se quiserem, como quiserem, antes da comunicação, pode se apresentar, seria, assim, importante, mas se quiserem. E, sobre Francesca, Nicola, depois vamos, assim, 2 palavras sobre o simpósio. Então, olá a todos e todas, eu sou a Francesca De Rosa, sou pesquisadora na Universidade de Nápoles, Itália também. É minha primeira vez aqui na Abralic e queria mesmo agradecer a Alessia, o Nicola e a Raquel, é um prazer mesmo. E então fico muito feliz porque, pronto, a gente tem imaginado esse simpósio a partir de um tema que para nós é um tema muito importante, que é o tema do retorno das memórias e, pronto, de memórias do futuro. Então, a esperança é debater, aprofundar essas temáticas a partir de, abordagens diferentes, né? E pronto, é isso. E queria mesmo agradecer todos os participantes, os palestrantes que estão aqui, e nada. Obrigada. Nicola também quer se apresentar? Obrigado a todos e a todas. Monitor e organizador. Eu é que agradeço, eu sou Nicola Biasa, também trabalho na Universidade de Bolonha, sou doutorando, e pronto, é um prazer estar aqui com vocês, e tenho certeza que vai ser muito interessante debater com vocês sobre esse tema, que também é um desafio, de qualquer modo, de qualquer forma, e só isso, não quero tirar mais tempo, então, muito obrigado, agradeço outra vez a Alessia, a Francesca e a Raquel. O tópico, vocês sabem, é o simpósio sobre as ideias de retornos relacionados a histórias traumáticas de exílio, de migrações, de escravidão, de diáspora, e relacionado ao tema da memória, que é um tema que nós trabalhamos de pontos de vista diferentes. Eu trabalhei sobre a época da ditadura, em particular sobre as memórias de mulheres sobre a ditadura, e Francesco e Nicola também trabalham sobre questões relacionadas ao tema da memória, então o foco era as memórias do futuro, memórias entre as gerações, memórias de gerações passadas, presentes, relacionadas com este tema do retorno. E então, espero que este simpósio seja um espaço para debater, discutir, também sobre temas relacionados a este tema central do retorno. Então, nada, a primeira apresentação é a apresentação de Amanda Santos Monteiros e Sávio Pires de Souza. E o título é A Reelaboração do Discurso Histórico Intorturado, grande romance, que foi até traduzido em italiano há pouco tempo. E, então, palavra Tiago, a Sávio e a Amanda. E obrigada. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem, primeiramente? Certo. Eu estou com 2 telas abertas aqui, porque o computador teve um probleminha com o microfone, mas eu vou apresentar a tela e vocês só conferem se está mostrando aí para vocês, tá bom?
sabe, tem um barulho de fundo, acho. Ah, vou tentar reduzir o problema aqui. Antes do Sábio iniciar, é só confirmar, são 20 minutos a apresentação? Sim, né? São. Obrigada. Tá mostrando para vocês aí a tela? Certo. Se o problema no fundo permanecer, vocês me avisam que eu tento reduzir aqui, tá bom? Certo. Então, boa tarde. Meu nome é Sávio. E, juntamente com a Amanda, nós vamos apresentar esse trabalho sobre a reelaboração do discurso histórico em Torturado. Nós somos mestrandos do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, e a partir das discussões realizadas em aulas sobre literatura contemporânea, nós tivemos a oportunidade de ler o Torturado, de estudar o Torturado e outras discussões sobre o romance, especificamente sobre o romance histórico, e nós pensamos nessa possibilidade de trazer para a Abralic esse ano essa discussão sobre essa reelaboração desse discurso a partir de uma temática que é bem interessante, que é uma narrativa, né, de personagens que tratam sobre situações análogas à escravidão. Né? Então, nós vamos fazer algumas discussões gerais sobre o romance, pensando primeiramente sobre a própria constituição, né, do romance, de como que ele está feito, para posteriormente a gente mostrar de que forma que essa reelaboração do discurso é constituída nessa obra desse autor. Eu vou começar, né, como o Sávio disse, apresentando a estrutura mesmo do romance. O autor do romance, acredito que todos conheçam, né, mas para quem não conhece, é o Itamar Vieira Júnior, né, foi um romance que ficou muito conhecido, né, foi lido por bastante pessoas, e ele tem um resumo que, de maneira geral, conta a história de uma família que vive na roça, né, plantando, colhendo, trabalhando para um grande fazendeiro, e que, né, durante essa estadia deles, né, nessa fazenda, eles passam por alguns problemas. Então, volta, sabe? Eu vou fazer a leitura aqui rapidinho para começar. O presente trabalho, né, busca, a partir da leitura da obra Torturado, de Itamar Vieira Júnior, assim como de algumas leituras teórico-críticas sobre o gênero romance, fazer reflexões sobre como a narrativa literária retorna ao passado escravista e reelabora o discurso histórico pela perspectiva do dominado. Essas abordagens do discurso na história refletem a intenção primeira do romance tido histórico, enquanto possibilidade de conceber a história como fator que direciona as ações das personagens e formula suas identidades enquanto indivíduos, né? Por que a gente utiliza a palavra reelaboração, né, do discurso histórico? Porque nós achamos que esse trabalho se encaixa com a temática do simpósio. Porque a ficção, né, quando a gente observa a questão de data, de publicação, do tempo mesmo do romance, a escravidão já tinha acabado, né? O Brasil não tinha mais escravos. Só que a situação que essa família, que eu disse a vocês, vivia, eram situações extremamente parecidas com a dos escravos, né, no período da escravidão, né, nos 300 anos que o Brasil tinha como uma marca, né, a escravidão. Pode passar, sabe? O romance, vou tentar fazer uma análise breve, né, sobre os elementos narrativos. Então, eu vou fazer a leitura. O espaço, né, a história se passa no interior do sertão brasileiro, especificamente na fazenda Água Negra, né? Acontece de alguns momentos eles saírem ali daquele local, mas são narrações bem pequenas, né? Quando as meninas vão mesmo ao hospital, né? Vão à cidade algumas vezes, mas são trechos bem pequenos. Então,
de fato, a história acontece mesmo naquela fazenda chamada Água Negra. O tempo da história. Em algumas partes do romance, apresente uma certa linearidade que em outros momentos se desfaz. Não se sabe especificamente quando a história foi narrada, o que dificulta apresentar uma marcação de tempo de forma categórica, né? Inclusive, na nossa análise, a gente até analisou esse romance em uma das disciplinas que a gente fez no mestrado. Realmente, o tempo, ele é o elemento da narrativa que menos aparece ali no momento da leitura. O foco narrativo, que é o que me chama mais atenção na apresentação do romance, ele é dividido, né? O romance ele é composto, vou fazer um resumo breve daqui a pouco. O romance é composto por 3 partes, e em uma parte, né, a gente tem aqui 2 irmãs, né? Já vou apresentar o próximo tópico, a Belonísia e a Bibiana. Na primeira parte, uma irmã conta, na segunda parte, a outra irmã conta, na terceira parte, uma entidade religiosa, né? E há também a mistura de vozes na terceira parte. Então, é uma mesma história contada de uma certa forma, né, por 3 perspectivas. O que chama atenção também que são 3 entidades femininas, né, 3 figuras femininas, Bibiana, Belonísia e a Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade. Então, na primeira parte do romance, a história é narrada por Bibiana, em contrapartida, na segunda parte, Belonísia se apresenta como narradora. Na última parte, é possível perceber que há um entrelaçamento das vozes das personagens. As personagens é a família de Bibiana e Belonísia e os outros moradores da fazenda Água Negra. Aparecem vários moradores, né, os outros trabalhadores ali também da fazenda. E o enredo, então, né, como eu disse, ele é dividido em 3 partes, fio de corte, torto arado e rio de sangue, que serão discutidos de maneira mais aprofundada a seguir. Pode passar, sabe? Fio de corte de maneira bem resumida. As protagonistas do romance são Bibiana e Belonísia, irmãs e filhas de trabalhadores rurais do sertão baiano, descendentes de negros que foram escravizados, vivem na fazenda Água Negra, onde as casas são feitas de barro e o plantio é a sobrevivência. A narradora da primeira parte é Bibiana, que começa a narrativa com 7 anos, acompanhada da irmã, um ano mais nova, e movida pela curiosidade, ela aproveita uma distração de Donana, que era a avó das meninas, para fuxicar, mexer a mala que volta, sabe? Para mexer a mala que a idosa guarda. Após remexer os pertences da avó paterna, um ato de pura inocência tem um desfecho que une o destino das irmãs. Com a faca de cabo de marfim nas mãos e o sangue escorrendo pelo corpo, a dependência entre elas estava criada, né? Como que acontece? Elas ali, um belo dia brincando, as 2 irmãs, e elas vão mexer na mala da avó e encontram uma faca, né, com cabo de marfim. E, né, elas ficaram ali muito empolgadas, loucas, né, para sentir o gosto, né, da faca, o gosto ali daquele objeto, e uma irmã coloca, né, a faca na língua e a outra puxa, né, para pegar também, e a língua dessa irmã é cortada. E aí, a partir disso, elas vão para o hospital, e aí começa, né, a apresentação do que a gente observa como situações bem semelhantes aos escravos, volta, sabe? A gente tem muitas partes dos romances, né, não sei se vai dar tempo de fazer a leitura de todos, mas, né, delas dizerem que elas eram as únicas crianças pretas ali do posto, né, de que com 7, 8 anos elas nunca tinham ido à cidade, que tudo relacionado à questão de saúde era feita pelo pai delas, que era um líder religioso ali daquela religião afrodescendente. O evento trágico aumenta ainda mais a intimidade e a cumplicidade entre as irmãs. Durante a infância e o início da adolescência, é a história delas que vai se desenvolver nas páginas que se seguem, entrecortada pelas relações familiares, as questões de raça, as tradições religiosas afro-brasileiras e os diálogos com o período escravista e seus reflexos na sociedade, mesmo após a abolição. Bibiana e Belonísia continuam a crescer quase como um único ser, uma incorporada à outra, uma transmitindo os desejos da outra para o resto do mundo. Para falar indiretamente do que ocorrerá com as garotas durante a adolescência,
Itamar Vieira Júnior introduz outras duas mulheres, também irmãs, né? Que é bem interessante também a história dessas outras duas irmãs, que é a Crispina e a Crispiniana. A história das duas duplas se misturam e se refletem até que o rompimento entre Bibiana e Belonise acontece. A mais velha foge de casa em busca de uma perspectiva que a Água Negra não dará. Elas têm ali uma breve rixa, né? Entre aspas, devido ao primo que veio, pode passar, sabe? Aí a, a irmã foge para a cidade, né, em busca de uma vida melhor. A segunda parte do livro é narrada por Belonísia, sem a irmã como seu par, mas ainda assim desenvolvendo-se e criando raízes na fazenda. Ela descobre o prazer que sente em cuidar da terra e a dor de um relacionamento que não tem um bom futuro. O marido dela morre, mas parece, assim, a gente não sabe especificamente a morte dele ali, mas era um casamento que ela sofria bastante, né? Ele maltratava ela, bebia muito, e ele morre e ela volta depois para a casa dos pais. Amadurece também ao ver o martírio da vizinha Maria Cabocla, que sofre com as agressões do marido. Depois de anos, Bibiana retorna casada e com filhos, que é a irmã que havia ido para a cidade. E o laço entre as duas se estreita novamente. Apesar dos problemas do passado, a união entre as duas mostra-se mais forte do que qualquer mágoa de abandono ou desavença da juventude. Pode passar, sabe? E a terceira parte, né, que é Rio de Sangue, o autor introduz mais uma força feminina para tomar conta da narração. Santa Rita Pescadeira, que desde o início aparece no Jaré por meio de Dona Miúda, conduz a resolução dos mistérios em meia polifonia. A entidade vaga sobre a fazenda, que já não é mais a mesma. O abandono e enrustido de liberdade é cada vez mais evidente. Após a perda de suas lideranças, os moradores de Água Negra estão dispostos a lutarem pelo que pertence a eles por direito, pelo pedaço de terra que sempre cuidaram e cultivaram. E na linha de frente estão as irmãs, a Encantada, as três potências femininas que impulsionam o romance. Então, passa-se um tempo bem longo ali na narrativa. O pai, né, das meninas morre, e aí, de certa forma, ele era uma pessoa bem respeitada na época, né, pelos poderes que ele tinha de cura, né, de reza, e aí morre, a fazenda fica para os herdeiros, e aí acaba que a situação deles, né, piorava um pouco mais. Agora o Sábio vai continuar um pouquinho falando sobre a relação, né, desse enredo com o legado traumático da escravidão. Dando continuidade na apresentação, eu vou tratar agora sobre o legado traumático da escravidão no Brasil. Amanda, ela iniciou apresentando uma constituição do romance, apresentando algumas discussões gerais, né, sobre como que o romance está constituído. E agora eu vou mostrar de que forma que o legado, né, da escravidão se perpetuou e ainda se perpetua no Brasil até hoje, né? Levando em consideração que a gente não pode dizer que nós acabamos por completo, né, em relação à escravidão. Nós ainda temos traços dessa escravidão no Brasil contemporâneo. E a obra de Itamar Vieira Júnior é uma possibilidade da gente enxergar isso. Então, como é de conhecimento geral, a escravidão, ela, no Brasil, trouxe algumas consequências de profundos traumas na população afro-brasileira. Além dos traumas, né, sentidos pelos africanos, pelos afro-brasileiros, escravizados ao longo de 3 séculos na história do Brasil, outros tipos de traumas foram perpetuados e coletivamente construídos, tendo a escravidão como esse ponto de referência. O legado da escravidão está diretamente ligado aos abusos praticados na manutenção do sistema escravocrata. No entanto, esse legado se refere principalmente às formas que os descendentes de indivíduos escravizados encontraram para resistir e sobreviver em uma sociedade altamente hierarquizada, uma sociedade desigual e uma sociedade racista, que é essa que a gente continua tendo ainda hoje. Então, aqui, inclusive, nós temos uma parte, né, vou para seguir um pouco mais rápido, para mostrar alguns trechos, considerando o nosso tempo, que na obra, né, Torturado do Itamar Vieira Júnior, é possível a gente observar um romance que traz na genealogia familiar essa oportunidade de observar uma rememoração ao tempo da escravidão e aos antepassados escravizados, mas o enredo principal, né, se passa a partir do século XX. Né? Então, nós temos uma obra,
né, do século narrada aí no século XX, mas que rememora muitos traços do período da escravidão. Então, observem. O gerente queria trazer gente que trabalhe muito e que não tenha medo de trabalho, nas palavras de meu pai, para dar suor na plantação. Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra. Podia colocar roça pequena para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de trabalhar para o dono da fazenda. Afinal, era para isso que se permitia a morada. Podia trazer mulher e filhos, melhor assim, porque quando eles crescessem, substituiriam os mais velhos. Viu meu pai dizer para o meu tio que no tempo de seus avós era pior. Não podia ter roça, não havia casa. Todos se amontoavam no mesmo espaço, no mesmo barracão. Então, a partir dessa citação, né, desse trecho do romance, a gente consegue já observar algumas referências em relação à escravidão, como o caso de que no tempo dos avós não tinha roça, não tinha casa, todos estavam amontoados e que eles, naquela situação, viviam de forma semelhante. É possível a gente pensar que as condições de vida, né, que as personagens, Bibiana, sua família vivem, relembram o período escravocrata, pois além da exploração do trabalho, a comunidade de Água Negra enfrenta alguns impasses, principalmente no que diz respeito aos hospitais e aos medicamentos. Então, a população ela prefere recorrer aos tratamentos naturais e espirituais, né, oferecidos por Zeca Chapéu Grande, que é o pai, né, da Bibiana da Belonísia, tanto pela forte crença nesses métodos, como pela dificuldade de acesso à saúde pública. Né? Então, só para ler um trecho, nós temos o seguinte: no hospital, demoramos a ser atendidas. Nossos pais estavam encolhidos em um canto ao nosso lado. Vi as calças sujas de terra que ele não teve tempo de trocar. Minha mãe tinha um lenço colorido amarrado na cabeça. Era o mesmo lenço que usava embaixo do chapéu que levava para se proteger do sol na roça. Ela limpava nossos bolsos com peças de trouxa de roupa, a cada momento com um novo tecido com cheiro de guardado, e que não conseguia identificar. Meu pai ainda segurava a língua em volta na mesma camisa. As folhas estavam guardadas nos bolsos de sua calça. Talvez por vergonha de o apontarem como um desdém, como um feiticeiro dentro daquele lugar que ele não conhecia. Foi o primeiro lugar em que vi mais gente branca que preta. E vi como as pessoas nos olhavam com curiosidade, mas sem se aproximar, né? Então a gente observa essa relação, né, do preconceito, né, que se tinha. Thaísa, Só um liga o segundo. microfone. Thaís? Um segundo que eu tava tentando identificar de onde vinha, e é que eu não sei se é da Thaís ou da Amanda. Mas eu acho que é da Thaís. Não, é da Thaís. É da que Thaís. continua- Eu não tenho a opção de mutar aqui, eu só tenho a opção de Eu tô mutar da chamada. mudando, porque ela liga de novo. Ah, eu posso tirar ela da chamada. Eu acho que é melhor, porque senão vai tomar muito Desculpe. conteúdo. Eu tava em casa. Desculpem. Pronto, Tudo gente, bem. desculpa. Tudo bem. Seguindo. Então, aqui nós conseguimos observar a questão de como que eram os hospitais, dos medicamentos para aquela comunidade. Em seguida, a questão do transporte público. Então, havia um único carro na fazenda que era usado exclusivamente pelo gerente e podia ser usado para o transporte dos moradores locais em casos extremos, como no incidente da faca, né, que ocorreu na primeira parte da história. Então, nós temos: compadre Saturnino foi ao encontro da filha, submisso ao destino, aceitando o imprevisto. Não contou com a boa vontade de Sutério para buscá-la com o Ford rural. O gerente havia alegado trabalhos para não fazer o transporte no carro do patrão. Daí que veio a ideia de laçá-la como se laçam os animais na lida do campo ou os perturbados conduzidos aos curadores de Jaré. Então, observem aqui, através dessa citação, né, que mostra uma parte em que os moradores daquela região estavam passando por momentos que necessitavam, né, de ir à cidade. A gente observa aqui que o gerente, ele alegava que havia muito trabalho e que por ter muito trabalho não seria possível, né, levar essas pessoas nos lugares onde elas realmente necessitavam, mesmo que fosse no hospital ou que recorresse a algum outro tipo de necessidade que eles apresentavam.
A questão do controle de natalidade. As crianças nasciam na própria comunidade pelas mãos de parteiros, como Donana, que passou sua função ao filho mais velho, Zeca Chapéu Grande, que posteriormente passou a responsabilidade para a esposa. Então, Salu disse que eu era a filha mais velha, a primeira de 4 filhos vivos e de outros tantos que nasceram mortos. É um anjo, minha mãe disse, a sentença que ninguém queria ouvir naquelas horas. Então, até mesmo as condições das crianças que as crianças nasciam naquele momento eram condições extremamente humildes, né, extremamente difíceis para, né, a mãe e também para a criança que estava nascendo. A questão da falta de documentação, né? Então, a falta de documentação impossibilitava que esses trabalhadores rurais, as suas famílias, pudessem ser reconhecidos como cidadãos, né? E ter os direitos básicos garantidos pela Constituição, né? Como direito, como a aposentadoria. Então, às vezes chegava o dia de ir para a Previdência e o povo não havia conseguido reunir os documentos de que precisava. Então, eles simplesmente trabalhavam, não tinham condições a uma saúde de qualidade, não tinham transportes e ainda não tinham os seus documentos, o que fazia com que os seus direitos garantidos constitucionalmente também não fossem de fato garantidos a eles. A questão da educação, né, há um alto índice de analfabetismo, embora alguns membros da comunidade soubessem escrever, como é o caso da dona Salustiana, que é uma das únicas que conseguem escrever. E nós temos um trecho que diz: então, meses mais tarde, viria uma professora no carro da prefeitura, 3 dias na semana, para dar 3 horas de aula na casa de dona Firmina. Firmina vivia sozinha e dispunha de um pequeno galpão com tábuas que, apoiadas em 2 latas cheias de barro, se tornavam um banco para 7 ou 8 crianças. Para reforçar o que aprendíamos com a professora Marlene, tínhamos o apoio de minha mãe. Dizia que só não poderia ensinar matemática, porque não sabia. Tenho a letra, mas não tenho o número. Então, nós conseguimos observar que nem todas as crianças, nem todos os moradores também se dispunham dessa educação de qualidade. E as condições de vida, né, que foram descritas são de formas bem semelhantes, né, às famílias, né, do período das pessoas que viviam na escravidão, como foi mostrado anteriormente. Então, foi realizado um estudo por um pesquisador chamado Aldemir Fiabani, e ele diz que nas comunidades rurais brasileiras encontram-se diferentes relações de trabalho e uso da terra. Em algumas comunidades, as famílias praticam agricultura de subsistência em condições precárias. Em algumas comunidades, os trabalhadores foram alcançados pelo capitalismo industrial, ou seja, produzem para o sustento e conseguem vender o excedente da produção. Em alguns casos, exploram comercialmente o artesanato ou industrializam parte da produção. Algumas comunidades caracterizam-se pelo aluguel da força de trabalho aos grandes proprietários da região. Também encontramos comunidades onde seus membros trabalham nas cidades. A maioria das comunidades utiliza a mão de obra familiar nas atividades agrícolas, artesanais, extrativistas e criatórias. Mantém uma cultura própria, com saberes que perpetuam de geração em geração. Muitas delas enfrentam dificuldades para segurar a posse de terra, que é o que nós observamos por meio dessa obra no Torto Arado. E aqui agora, né, antes mesmo da gente ir para a terceira parte do nosso trabalho, né, da finalização, para os objetivos desse estudo, é fundamental a gente fazer uma relação entre a atual conjuntura e os fatos históricos que antecederam. Nesse sentido, o retorno ao sistema escravocrata e principalmente a circunstância em que os escravizados foram tornados sujeitos livres por meio da Lei Áurea é esclarecedor nos desdobramentos que culminam na existência de outras águas negras pelo interior do país. Ou seja, a gente consegue observar que em outras cidades do interior do Brasil, tido como moderno, tido como contemporâneo, perpetuar essas mesmas práticas semelhantes à escravidão, como se observa por meio dessa obra de Itamar Vieira Júnior. E contribuindo para as discussões, a historiadora Ana Lúcia Araújo assegura que quando a escravidão foi finalmente proibida, o Estado brasileiro não forneceu terra, emprego ou educação para homens e mulheres recém-emancipados. A partir daí, as dificuldades enfrentadas por essa grande parte da população passaram a crescer de forma significativa, afetando os que decidiram permanecer nas áreas rurais e os que decidiram tentar a sorte nas cidades por outros meios, não obstante, deixando marcas profundas de violência e desigualdade em ambos os contextos. E agora, para dar continuidade, nós temos uma discussão sobre o romance histórico, pensando esse romance como esse gênero, né, que é o mais apropriado para se pensar nessas relações entre o passado, né, e o presente a partir dessa perspectiva que trazemos. Amanda?
E assim, vou só, né, fechar, porque já passamos do tempo, para os próximos continuarem, né. Então, a partir da nossa discussão, a gente considera, né, o romance Torturado como um romance histórico, né, por trazer à tona a gente, né, discussões que até então a gente não tinha, né, na literatura e relacionar. Não vai dar tempo da gente olhar todos os slides, mas só fazer um último comentário e ler essa citação aqui. Ó, o que que seria esse romance histórico? Como apresentado na parte inicial deste trabalho, a volta ao passado ainda é uma necessidade histórica. Essa necessidade parte do ensejo de compreender os acontecimentos históricos e, a partir disso, desconstruir novos alicerces. Essa volta ao passado, para Navarra e Paula, redireciona ao centro o que foi marginalizado. Se antes a história era a representação dos vencedores, agora é a massa que toma o protagonismo em detrimento aos heróis de outrora. O romance histórico, nesse sentido, é uma resposta política que busca a conscientização, não pelo que é dito, mas pelas ações das personagens. E assim a gente finaliza a nossa apresentação. Sábio, passa só para a gente não alongar muito lá para as referências. E aí depois, qualquer coisa, a gente discute. Obrigada. Você quer falar mais alguma coisa, sabe? Eu só queria agradecer, peço desculpas também por ter excedido em relação ao tempo, mas quando nós estamos discutindo e estudando aquilo que a gente gosta, a gente acaba que a gente nem observa tanto essa questão do tempo, né? Mas nós pedimos desculpas por ter ultrapassado o tempo e nós estamos abertos a apontamentos, às discussões sobre esse assunto que tanto nos interessa e pensar também que é possível a gente ter uma postura política hoje de observar, né, essas práticas mesmo de violência que ainda acontecem na sociedade de hoje, de forma que pessoas que são minoritárias passam por ações que são semelhantes ao que já aconteceram, seja através por meio da escravidão ou da ditadura, ou outras formas de violência que nós sabemos que acontecem, e ter uma postura combativa em relação ao que já aconteceu, de forma com que não se perpetue ainda mais. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Sábio e Obrigado. Amanda, muito obrigada. Então, vamos deixar o debate para a parte final, não é? Perguntas e tudo. Agora, vamos tentar incluir a Thaí. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver se ela voltar. Vamos fazer o seguinte, passar para outra pessoa, enquanto isso eu peço para o técnico aqui, para ele verificar se consegue. Ó, ela voltou. Voltou? Então. Voltou. Voltou? Thaí? Ainda não? Está chegando, imagino. Nicola, tem certeza que ela voltou? Porque aqui não aparece. Não aparece, não. Eu ou a Vitória, alguém admitiu ela, acho que. Eu permiti. Ah, Só que ela não aparece aqui como convidada, não. Então, vamos passar... tá aqui. Tá aqui, tá. Thaís? Thaís? Tá ouvindo, Thaís? Tudo bom? Não. Não. Então, vamos passar a apresentação, a comunicação da Jaqueline. Tá bom. Tá? Sim, vamos sim. A Jaqueline e a Raquel vão apresentar uma comunicação cujo título é Antropofagia e Memória em Bacurau. Boa tarde, gente. Boa tarde. Estou orientando a Raquel, né? A Raquel está aqui, acho que mais para me observar aqui a minha apresentação, né? E a mesa do que
apresentar de fato. Enfim, eu vou ler aqui um texto que eu preparei, né, para o simpósio hoje, né? E, ao mesmo tempo que eu estarei lendo o texto, eu vou deixar passando umas cenas aqui para vocês acompanharem, né? Para ter a referência. Então, eu vou apresentar aqui a minha tela. Cadê? Deixa eu ver se vai. Só um minutinho, porque às vezes aparece aqui uma janela. Aqui, pronto. Compartilhei. Oculta. Sou aqui do PPG Litiscute, né, da UFBA, como eu falei. Vou dar início. Antropofagia e memória em Bacurau. Ver com os olhos livres, já dizia Oswald de Andrade em seu Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de 1924. Remetendo a uma ideia panorâmica de olhar para o futuro, não apenas centrando-se nos movimentos de seu tempo, mas abraçando as vanguardas e os fatos históricos do passado e do presente que viriam a ser transformados a posteriori. Olhar sem vendas e sem sombras, com o intuito de enxergar além do si. Esse efeito de sentido também aparece no filme Bacurau, que a gente está vendo aí as cenas, lançado em 2019 e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Na produção, a pequena comunidade ficcional do interior de Pernambuco se torna alvo de ameaça de estrangeiros que intentam matar os cidadãos que ali residem. Porém, ao invés da resposta imediata vir de uma extrema violência, os habitantes buscam uma espécie de conciliação ou amizade com seu dito inimigo. O maior símbolo desse gesto de amizade aparece na cena que intitulo O Banquete Antropófago. Nesse momento do filme, Domingas, uma médica interpretada por Sônia Braga, aparece atrás de uma grande mesa, onde a personagem serve guisado e suco de caju, alimentos típicos do Brasil. Ao fundo, tocam a música estadunidense. No contraplano, aparece Michael, interpretado por Udo Kier. Personagem alemão, aí o Michael aparecendo para vocês. Personagem alemão é radicado nos Estados Unidos, o qual possui uma personalidade autoritária, beirando ao fascismo. Ela tenta uma aproximação com ele, ao oferecer o alimento. Entretanto, ele recusa o banquete, chutando a mesa. O prato principal oferecido, o guisado, tratando-se de uma carne refogada, remete ao ritual antropófago em que os tupinambás realizavam ao comer a carne humana em sopa fina e absorver as qualidades do seu inimigo, tornando-se um outro. Essa dialética, que faz parte da antropofagia, volta ao estado ritual canibal, de onde o conceito foi inspirado, sendo revista no texto de Viveiros de Castro, O Mármore e a Murta, A Inconstância da Alma Selvagem, em que o antropólogo faz uma revisão das e mostra as etapas do ritual canibal. As análises são construídas partindo do sermão de Padre Antônio Vieira. Gente, por favor. Eu acho que é boot. Thaís? Eu acho que é boot. Eu tirei da chamada. Pronto. Grata, obrigada. Desculpa também se eu fui incisiva. Enfim. A Inconstância da Alma Selvagem, em que o antropólogo faz uma revisão da concepção de mundo dos tupinambás e mostra as etapas do ritual canibal. As análises são construídas partindo do sermão de Padre Antônio Vieira, que dizia que os tupinambás não conseguiam absorver a catequese jesuítica sem retornar aos costumes ancestrais, vistos como maus costumes pelos europeus. Diante disso, ele faz uma analogia com o mármore e a murta. O primeiro é duro e estático, o segundo, por se tratar de uma planta, mesmo depois de cortada, tende a perder a forma, sendo necessária uma constante poda. A concepção de Antônio Vieira, à primeira vista reducionista, estimula a pensar que esse estado de murta é a concepção ancestral da memória e identidade tupinambá.
deglutir, incorporar, vomitar e deixar apenas a parte que cabe aos comportamentos. Incorporar o outro naquilo que faz o Tupinambá se fortalecer para o bem e para o mal. Fazia parte de uma cultura na qual a vingança ritual privilegiava a honra, e a compreensão de bom e de ruim não era dicotômica ou utilizada como puro elemento de revanchismo. É nesse ponto que os tupinambás discordavam dos jesuítas. Início de citação. A pregação escatológica dos padres coincidia com as ideias nativas sobre alguns aspectos: imortalidade da alma, destino póstumo diferenciado conforme a qualidade da vida levada na terra, conflagração apocalíptica. Mas havia uma discordância de princípio quanto às injunções envolvidas nas concepções cristã e indígena do reto caminho. Como vimos na fala de Pindambaçu, guerrear e vingar-se era consubstancial ao ser de um homem. O imperativo da vingança é que sustentava a máquina social dos povos da costa. Fim de citação de Viveiros de Castro em O Mármore Morta. A vingança, afeto para a manutenção dessa sociedade ameríndia, não é boa ou ruim. Não deve ser lida como um juízo de valor negativo ou positivo, mas é preciso ser entendida como um fator que contribuía para a manutenção dessa sociedade ancestral e que era de extrema importância para refletir sobre a honra desses povos. Matar o outro era a incorporação desse para que se tornasse o que já se era, indo além. Uma soma de seres em devir, aliando pensamentos opostos e preservando a memória e os princípios ancestrais. A antropofagia, nesse sentido, aparece como uma metáfora para a construção dessa identidade inconstante, algo que já estava lá na cultura ameríndia, em que foram absorvidos ensinamentos divergentes que eram classificados como bons ou ruins, e suprimidos outros ensinamentos, tanto os ancestrais quanto colonizados. Portanto, a identidade brasileira seria essa potência de assumir a ancestralidade dos povos indígenas e africanos com os europeus, mas não em uma perspectiva de agregar tudo e normalizar os comportamentos, ação que se tornaria indigesta devido à quantidade de informações. Se a vingança era algo bom dentro da perspectiva ritualística dos tupinambás e ruim na perspectiva humanística dos jesuítas, a antropofagia não pode ser considerada boa, porque concatenou os valores diversos das tradições, e nem ruim, por esse mesmo motivo, mas inédita e inerente à cultura brasileira. A cena em que a médica oferece o banquete é uma tentativa de diálogo para com o diferente e uma pretensão de absorver o estrangeiro em sua cultura. Esse que não se deixa ser absorvido. A personagem de Michael se mostra intransigente, recusando a hibridização oferecida nos trópicos, ao empurrar a mesa e derrubar todas as possibilidades de devorar o outro de maneira simbólica. Se Domingas atua alegoricamente como os tupinambás ou as murtas lá do Viveiro de Castro, Michael está atuando como Mármore ou como alguns europeus que não se deixavam encantar pela visão onírica e pela amizade que o nativo pretendia oferecer. O banquete antropófago, que vocês estão visualizando, de Bacurau, representa um gesto de enfrentamento diante do inimigo. Ao invés de contra-atacar de maneira bélica, está no ato de aproximação a possibilidade de transformar a violência em benevolência. O gesto amigo, de fato, não tem a intenção de matar. Não tem a intenção de matar o estrangeiro, porque a própria Domingas come os alimentos na sua frente, demonstrando que não há um veneno ali. Ela o chama de peito aberto, mesmo sabendo dos riscos que vem a correr se aproximando daquele homem que está caçando seus conterrâneos. Porém, não perde sua autoestima e dignidade quando percebe a recusa do estrangeiro ao gesto de amizade. Aqui lembro da metáfora do claro escuro de Walter Benjamin, no texto Tese sobre o Conceito de História, de 1940. Destaco a interpretação de Michel Lovy, sociólogo brasileiro radicado na França, sobre as teses de Benjamin. No livro Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, uma leitura sobre as teses
uma leitura das teses sobre o conceito de história, do ano de 2005, grifando, em especial, a leitura da tese 4, em que Louvi diz, início de citação, cada novo combate dos oprimidos coloca em questão não só a dominação presente, mas também as vitórias do passado. As coisas finas e espirituais da luta atual retroagem ao passado longínquo, o fundo longínquo do tempo. O passado é iluminado pela luz dos combates de hoje, pelo sol que se levanta no céu da história. Fim de citação. Portanto, os combates do passado, ainda que não tenham tido como resultado a vitória, constituem movimentos de insurreição que iluminam e são iluminados pelos levantes dos oprimidos contra os opressores. Na cena em que se analisa aqui, não se trata de um levante. Não é visto um gesto de violência, mas uma oferta de amizade que possui a intenção de promover uma trégua entre grupos opostos, em que o oprimido quer sobreviver. E isso pode ser resgatando suas origens, ao mesmo tempo em que se abre ao desejo de absorver e de ser absorvido por esse outro em uma via de mão dupla. A cena remete à dicotomia colonizador e colonizado, ao mesmo tempo em que nos põe diante da antropofagia, quando a própria cultura brasileira é hibridizada com os alimentos nacionais e a música estrangeira. E através do gesto simbólico de aproximação da nativa para com o estrangeiro, momento de transformação de um devido identitário, a partir da preservação da memória cultural advinda nos alimentos, nesse caso, e da agregação da cultura do outro através da música, a qual compõe a cena em uma espécie de sentidos, saberes e sabores. A antropofagia, então, aparece como uma metáfora, não só ritualística, mas também como um símbolo de preservação da memória, em que o passado não se perderia na imagem esboroada do tempo. Ao contrário, o passado seria uma imagem sempre restaurada, apesar de materiais e tintas diferentes, porém, sem perder os seus contornos. Se o passado fosse uma roupa, que não nos serviria mais, a antropofagia teria esse papel de remendá-la com outros tecidos quando já não coubesse nos caminhos da história. Apesar de uma estampa diferente para o remendo, o tecido original permaneceria, criando uma outra peça de roupa. No entanto, sem perder a originalidade inicial e muito menos a marca de quem as vestiu anteriormente. A roupa sempre poderia ser vista e vestida. Para pensar a metáfora das roupas, me recordo de uma passagem de Peter Stalinbras, no livro O Casaco de Marx, Roupas, Memória e Dor, especialmente no capítulo A Vida Social das Coisas, na qual o autor conta sua relação com a pesquisa sobre roupas e o papel delas na sociedade, ao mesmo tempo em que rememora sua relação com um grande amigo, através de uma jaqueta que lhe foi deixada de herança. Um item não apenas material, mas afetivo, que conservava o cheiro e as marcas desse que se fora. Para o biógrafo, início de citação. As roupas recebem a marca humana. As joias duram mais que as roupas e também podem nos comover. Mas, embora elas tenham uma história, elas resistem à história de nossos corpos. Duradouras, elas ridicularizam nossa mortalidade, imitando-a, apenas no arranhão ocasional. Por outro lado, a comida, que como as joias é uma dádiva que nos liga uns aos outros, rapidamente torna-se nós e desaparece. Tal como a comida, a roupa pode ser moldada por nosso toque. Tal como as joias, ela dura além do momento imediato do consumo. Ela dura, mas é mortal. A partir dessa ideia da marca humana que as roupas conservam, dos fatos que a história preserva e dos ingredientes de uma comida, os quais podem nos transportar para uma memória afetiva, apesar de efêmera, retoma uma passagem escrita por George D. Huberman, historiador de arte e filósofo francês, ao final de Cascas, livro do ano de 2017, sobre a visita que o pesquisador fez a Auschwitz.
no qual discorre sobre o impacto imagético que sentiu ao pisar nos mesmos caminhos antes percorridos pelos nazistas e os judeus. Ali ele prestou atenção nas marcas que a terra conservava. Início de citação. Nunca poderemos dizer, não há nada para ver, não há mais nada para ver. Para saber desconfiar do que vemos, deveríamos saber mais, ver apesar de tudo. Apesar da destruição, da supressão de todas as coisas, convém saber olhar como um arqueólogo. E é através de um olhar desse tipo, de uma interrogação desse tipo, que vemos que as coisas começam a nos olhar a partir de seus espaços soterrados e tempos esboroados. Fim de citação do Didi Huberman. Bacurau nos convoca ao olhar do arqueólogo, que busca a luz dos pirilampos de Didi Huberman. Agamben, Foucault, para citar alguns autores que trabalham com a visão arqueológica do saber. Reacende a chama que Oswald de Andrade, em seu Manifesto Antropófago, ou no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, onde se lê a frase nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo, ver com os olhos livres, a qual iniciei esse texto. Portanto, Bacurau concatenaria uma potência antropofágica de lidar com a memória e com o futuro. Explora estratégias de preservação da história da comunidade e dos costumes, sem que isso se resumisse apenas à conservação dos saberes em seu estado original, mas promovendo a sua manutenção a partir da adaptabilidade para com o local e com o tempo, os fazendo resistir às transformações da história através de sua maleabilidade, característica principal da antropofagia e da cultura ancestral e brasileira, retomada na obra fílmica contemporânea. A última. Logo, a antropofagia não seria apenas a devoração do inimigo, e muito menos apenas a absorção das culturas exteriores, mas o constante devir no tempo e o não esquecimento do passado, nem da mirada no futuro. A antropofagia funcionaria como uma metáfora para estar sempre à espreita, observando para atacar, contra-atacar e renovar o ciclo das utopias, que não necessariamente exige o uso da violência, dentro de um contexto sociocultural decolonial. A utopia de Bacurau é, acima de tudo, a utopia da reexistência e existência, a qual o brasileiro carrega em sua memória antropófaga. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Aline. Também deixamos para depois, não todas as perguntas. Certo. Obrigada mesmo. E a Thaís, vamos tentar... Porque eu coloquei ela antes, adicionei ela, mas não sei. Eu acho melhor deixar ela como última comunicação e pronto, deixar o Tiago falar agora e depois tentar fazer a última tentativa, né? Ela está tentando entrar, Nicola? Não, ela não está tentando mais. Eu não sei, talvez seja um perfil falso. Eu estou pensando nisso. É estranho, né? Porque tem uma Thaís inscrita. E foi por isso que eu permiti, porque eu vi que tinha uma Thaís lá, e aí eu permiti, porque geralmente eu permito e checo na lista, né? Aí só que geralmente eu permito primeiro e checo na lista depois, porque eu sou muito lerda para checar na lista. Então ia demorar uns 10 minutos para aceitar. E como eu sei que tem gente apresentando, eu aceito logo, porque foi a orientação que deram. A gente aceitar e se desse algum problema, a gente tirar. Aí nesse caso a gente já não aceita mais. É isso mesmo. Não, mas se ela tentar entrar, a gente pausa e pergunta, só para ela não ficar também. Às vezes a gente esquece, entra com o microfone ligado e tal, né? Então, eu acabei de checar e tem uma apresentação de uma Thaís. Tem. É exatamente essa Thaís que tentou entrar e que estava com o microfone ligado. Pois. Então, se ela tentar novamente, você deixa ela entrar e imediatamente a gente fala para o microfone dela ser desligado, se estiver ligado, tá? Tá bom. Então, e agora só para a Vitória, como o Thiago pediu para não gravar, você tem que pausar a gravação, tá?
Ok, peraí, só um segundinho, gente. Tá. Tá bom. Tiago, então, a apresentação de Tiago. Tiago Ferreira Pereira, o título da apresentação é Memória e Brexit in Autumn de Alice